Hoje nós vamos falar de dois assuntos que permeiam o debate esportivo, né? Nessa virada da terça-feira para hoje, quarta-feira, né? Na virada do dia 11 para o dia 12 de agosto de 2026. A saída de Memphis Depay, a saída contubardíssima do jogador holandês da equipe do Corinthians e também o principal jogo das oitavas de final da Libertadores da América, sem dúvidas nenhuma, Cruzeiro e Flamengo. Antes eu peço para você aí, amigo, para você aí, amiga do Ians FC, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações. Estamos rumo a 400 inscritos, faltam 6 pessoas para a gente bater essa meta. Curta, compartilhe, comente o vídeo e, claro, segue a gente nas redes sociais que estão aí, ó, na descrição do vídeo. Vamos falar primeiramente, claro, do assunto quentíssimo, né, que é Memphis Depay fora da equipe do Corinthians. Uma saída, né, que aconteceu, né, após essa novela longa que foi da renovação ou não do jogador do time do Corinthians. Memphis Depay que chegou na equipe em 2024, né, no momento em que a equipe do Corinthians vivia, né, dentro de campo e fora dele também, situação delicadíssima, né, porque o Corinthians em 2024 estava lutando para não cair. O Corinthians estava lutando para não ser rebaixado para a Série B. E aí o Memphis Depay chega lá, né, numa negociação também um pouquinho polêmica e tal, né, que só houve ali o cobrimento ali dos valores por conta dos parceiros do Corinthians que ajudaram lá, Esportes da Sorte, um deles, né, um dos parceiros. E com isso, né, eles trouxeram o Memphis Depay. O Corinthians, né, sentiu ali muito positivamente o impacto do jogador dentro de campo, mudou tudo. O Corinthians saiu da zona do rebaixamento e chegou, né, naquele momento brigando por vaga na Libertadores no final do Campeonato Brasileiro de 2024. Aí em 2025, o Corinthians, né, não tem um grande ano fora do campo, né, também com muitas polêmicas envolvendo ali política, né, Augusto Melo, Andrei Sanches ali banidos da diretoria, o Omar Stabile assumindo ali a presidência do clube, mas dentro de campo o Corinthians ganha o Campeonato Paulista e no final do ano ganha a Copa do Brasil, garantindo uma vaga na Libertadores que não conseguiu via Campeonato Brasileiro, numa final contra o Vasco, que justamente o Memphis Depay marcou o gol do título em pleno Maracanã. Esse ano conquistou a Supercopa e ficou ali apenas nisso. O contrato não foi renovado, né? O atacante, inclusive, chegou ali nas redes sociais, né, no Instagram, para se pronunciar sobre, né, o que aconteceu. E ele disse, abre aspas, muito decepcionado em ler que o Corinthians decidiu não honrar nosso acordo em vigor para estender meu contrato por mais 2 anos. Essa renovação foi explicitamente acordada pelo presidente, assim como pelo departamento esportivo, jurídico e financeiro. As pessoas decidiram, no entanto, romper esse compromisso. E ele completou, eu não queria essa situação e sempre respeitei o clube ao longo de todo o processo. Mas agora eu sou forçado a reagir com firmeza para preservar meus interesses. Nos próximos dias falarei publicamente, mas fiquem certos que não deixarei esse comportamento inaceitável sem sanção. Rapaz, então assim, e no Instagram ele repetiu o texto, marcou o perfil do presidente, do Omar Stabile, que respondeu, abre aspas, diante das obrigações financeiras atuais e futuras do Corinthians, ficou claro que assumir um novo compromisso dessa magnitude não seria compatível, neste momento, com o equilíbrio financeiro que precisamos preservar para garantir a sustentabilidade da instituição. Porém, o Corinthians tem dívidas bilionárias. O Corinthians está afundado financeiramente. Então, uma renovação de contrato com o Memphis Depay, caso ela desse certo, poderia ser ruim fora de campo, poderia ser ruim financeiramente para o clube. Mas dentro de campo seria melhor, porque, claro, o Memphis Depay era a principal referência do Corinthians, a principal referência do time. O jogador com a qualidade dele dentro de campo, maior artilheiro da seleção holandesa, jogador que tem experiência no futebol europeu, passou por clubes grandes e ainda, né, conquistou título importante de Copa do Brasil, conquistou Campeonato Paulista, um jogador que impacta positivamente dentro de campo,
era aquilo que o Corinthians precisava e precisa com outro nome? Qual seria esse outro nome que o Corinthians teria no seu elenco atual? Talvez o Yuri Alberto, mas o Yuri Alberto não tem a mesma qualidade técnica e o mesmo, essa mesma qualidade que o Memphis tem. Então, assim, nem nas categorias de base tem esse cara de qualidade. O Corinthians que gastou milhões para contratar jogador para as categorias de base que não rende. Paga um salário astronômico para jogador que não rende dentro de campo. Pedro Raul, um deles. Então, assim, pro Memphis Depay, que é um jogador de alto nível, o Corinthians não pode pagar aquilo. E aí agora, né, que ele sai do Corinthians, não renova o contrato, é ruim esportivamente, vai ser ruim esportivamente por conta disso, porque vai perder um jogador de alto nível, e pior ainda financeiramente, pois a dívida que o jogador e o Corinthians terá que pagar é de 73 milhões de reais, com juros e correção monetária. O Corinthians está afundadíssimo financeiramente, por conta de gestões fracassadas que gastaram mais do que tinha. E isso começou ali na época, por exemplo, da MSI, ainda na época do Alberto Dalib. E foi assim que o Tevez, foi assim que o Mascherano, que foram referências importantes na conquista do título brasileiro 2005, foi assim que eles saíram, por conta da politicagem que manda e desmanda no clube até hoje. Foi assim na era do Alípio, foi assim na era Andrei Sanches. Andrei Sanches, que é um dos políticos mais odiados da história do Corinthians. A mesma coisa na época do Roberto de Andrade, do Mário Gobi, de novo Andrei Sanches, do Ilho, Augusto Melo e agora com o Osmar Stabile. Eu falei Omar, mas é Osmar Stabile. Que agora vai entrando cada vez mais pro hall de políticos mais odiados da história do Corinthians, de presidentes mais odiados da história do clube. E aí o Corinthians vai para essa incerteza da Safiel, que seria a SAF para o clube. Uma SAF no Corinthians seria a salvação da lavoura? Eu não sei. Mas sei que tem muito investidor, tem muito famoso bilionário que torce para o Corinthians. Seria uma hora boa para o Timão, quem sabe, voltar aos trilhos numa Safiel. O problema seria limpar, banir um por um dos políticos que mandam e desmandam no clube. Que tá cheio de gente assim. E não é só no Corinthians. No meu Flamengo tem gente assim, teve gente assim. No Vasco dispensa apresentações. No Botafogo, no Fluminense, no Palmeiras, no São Paulo, no Santos, no Cruzeiro, em todos os times tem rato. Tem gente que manda e desmanda e quer o pior para o clube. A renovação com o Memphis, né, seria boa esportivamente, ruim financeiramente, caso ele renovasse. Agora, como ele não renovou, é ruim esportivamente e pior financeiramente. Porque o Osmar Stabile quis isso. Ele quis isso para debochar do sentimento do torcedor. É isso que ele está fazendo. É isso que o presidente do Corinthians está fazendo. Ele está debochando, está rindo na cara de pau do sentimento do torcedor. E agora o torcedor do Corinthians vai reagir. Não sei se vai reagir com violência. Deve reagir com violência. Mas é preocupante o futuro. É preocupante o futuro pro time do Corinthians. Por mais que o Fernando Diniz tenha melhorado um pouquinho o nível do futebol apresentado. Até que está em 7º lugar. Dificilmente cai. Dificilmente é briga contra o rebaixamento. Mas imagina se do nada o time despenca. Já aconteceu casos assim. Que a gente ainda está no início do segundo turno. Pode ter certeza que o torcedor do Corinthians vai viver mais um ano, mais uma vez, tempos sombrios na sua história. E quem seria o cara capaz de salvar tudo isso? Porque já teve herói improvável. Em 2023, o Angel Romero. O Angel Romero, no jogo contra o Vasco, que era confronto direto, ele salvou. Jogando muita bola. Agora o Romero não tá mais. O Yuri Alberto seria o herói provável, vai. Herói provável. O improvável seria Pedro Raul. Criticadíssimo, odiadíssimo pelo torcedor do Corinthians. Mas é isso. Basicamente é isso.
Situação do Corinthians não é nada fácil, nada agradável. E falando no Stable, saiu aqui no GE, que o Ministério Público investiga pagamento de segurança particular de presidente do Corinthians. O clube pagou R$ 586.900 a uma empresa que prestou serviço ao presidente do clube. O promotor do Ministério Público fez comparação com o caso de cartões corporativos e aponta possíveis crimes. O procedimento investigatório criminal se baseia em denúncias de sócios. Eles pagaram R$ 586.987,65 a Bear Security, que é uma empresa que é sediada aqui no Rio, e eles teriam operado situação considerada irregular perante a Polícia Federal. De acordo com o promotor Cássio Concerino, responsável por essa e outras investigações relacionadas ao Corinthians, o caso se assemelha ao uso de cartão de crédito do clube para pagamentos pessoais, que gerou denúncia contra Andrei Sanches e o Duílio. Na visão de Concerino, o dirigente, abre aspas, está auferindo remuneração direta com o pagamento da despesa de empresa de segurança pelo Corinthians, fecha aspas. Ou seja, essa contratação com esse dinheiro do clube pode caracterizar como de crise, que seja apropriação indébita, estelionato ou, eventualmente, qualquer outro, dependendo das circunstâncias da contratação da empresa, precedida ou não de autorização de órgãos internos, da postura do beneficiário do transpagamento de segurança. Ou seja, pode ter sido um caso de estelionato. O presidente estaria envolvido em caso de estelionato. Olha a gravidade disso. Olha a gravidade disso. E ainda tem intervenção judicial. Um inquérito civil que deve durar pelo menos mais 2 meses. O objetivo de avaliar a estrutura do clube dá conta de lidar com a crise. Então, assim, teve oitiva para cima do presidente na última segunda-feira. Outras pessoas envolvidas no dia a dia do Corinthians vão ser chamadas para depor. Pelos promotores Luiz Ambra Neto e André Pascoal. O conselheiro Leandro Cano, que já é juiz, foi ouvido na última sexta. Esse intuito de ouvir o presidente logo no início da investigação era de esclarecer dúvidas sobre a gestão e as situações administrativas e financeiras do Corinthians, apurar as providências tomadas em relação ao fato desenvolvido do clube e pedir acesso a documentos complementares. Ela durou cerca de 3 horas, uma duração muito longa no MP, devido à quantidade de assuntos e ao longo das explicações dadas por Estado. Então, você, torcedor do Corinthians, prepare-se porque o seu time, infelizmente, por conta de gestões incompetentes, de ladrões, de gente que quer saquear o clube ao máximo possível para ver ele falido, extinto, pode ter certeza que isso, infelizmente, vai continuar por alguns anos. E as notícias não são nada boas. O que resta é aguardar, cobrar cada vez mais. Agora vamos mudar de assunto, né? Daqui a pouquinho a gente vai mudar de assunto, porque por fim, temos aí, ó, Stable acumulou vetos nas negociações avançadas, né? Vários e vários nomes aí, né, estiveram, né, nos vetos, como as contratações de Alisson, Kaique e Rony Rústico, que era um negócio que já estavam acertados, além da venda do André para a equipe do Milan. O Alisson chegou aí pro CT, né? O Alisson que era meio-campista do São Paulo e hoje está no Fluminense. O Kaique foi vetado por atrito com o Bahia. O André por críticas públicas do Dorival Júnior. E o Rony por conta do alto valor e da rejeição. Então, assim, haja veto. Osmar Stable é um dos presidentes que mais vetou negociações nos últimos tempos. Agora vamos mudar de assunto. Agora vamos falar de Cruzeiro e Flamengo. Vamos falar da Libertadores da América. Grande jogo hoje. Eu estarei nas reportagens da partida lá na Sintonia Esportiva, na Rádio Sintonia Esportiva. O jogo começa às 9h30 da noite, jogo lá no Mineirão. Então, quem for ouvir eu ali, agradeço. Narração do meu grande amigo, do meu grande parceiro, o Júlio Alves. O Júlio Alves vai narrar esse grande jogo lá na Sintonia Campeã. E, pô, é um jogo que promete muito. Vai ser um jogo quentíssimo, sem dúvida alguma. Porque a gente tem um desses ingredientes, o reencontro entre Gerson e Leonardo Jardim. Né, o Gerson que hoje é jogador do Cruzeiro, o Leonardo Jardim que hoje é treinador do Flamengo. O Gerson que por muitos anos jogou no Flamengo, o Leonardo Jardim que na temporada passada treinou a equipe do Cruzeiro. É o primeiro capítulo desse mata-mata hostil, porque quem vai ser o alvo agora, como o jogo de ida é no Mineirão, quem vai ser o alvo será Leonardo Jardim. Leonardo Jardim será com toda certeza alvo dos cruzeirenses, né? Ele saiu da equipe cruzeirense em dezembro do ano passado,
fez uma boa campanha, levou o time para a Libertadores, e naquela ocasião ele pediu a rescisão do contrato sob a alegação que faria uma pausa na carreira de treinador. Mas isso não durou muito tempo. Ele já em março, após a saída do Felipe Luiz, a demissão contobardíssima pelo presidente BAP, pelo Bananão, pelo falastrão do BAP, Jardim assumiu o cargo que está aí até hoje. E ele comentou a declaração, disse que foi ingênuo e pediu desculpas. E já no Maracanã, né, no jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, terminou com vitória rubro-negra por 3-1, o torcedor cruzeirense, que estava ali no setor visitante, chamou o técnico de mercenário. E aí agora, né, como vai ser mais torcedores do Cruzeiro, pode ter certeza que a cobrança vai ser ainda maior. No jogo de volta, o Gerson vai ser o alvo. Ele esteve no Flamengo entre 2019 e 2021, depois se retornou em 2023, ficou até o ano passado, e o desgaste começou no início do ano passado, antes de negociações para renovação de contrato, porque ele tinha vínculo até o final de 2027, mas ele queria uma valorização salarial. O pai dele, né, que é empresário, o Marcão, fez cobranças públicas da diretoria. A resposta do BAP ironizou o pai do atleta durante reunião com conselheiros. Em abril, o Gerson teve o contrato renovado, recebeu aumento, ampliou o vínculo, mas reduziu a multa rescisória. Aí o Zenit contratou ele, e aí 6 meses depois ele acertou o Cruzeiro. Em janeiro, o Flamengo acionou a justiça para cobrar quase 43 milhões de reais do meio e da empresa do Marcão. Então, assim, vai ter ali muita cobrança mesmo para cima do Gerson no jogo de volta no dia 19. E será um jogo bem quente também dentro de campo, né? Além desse atrito de Gerson, de Leonardo Jardim, porque são duas equipes bilionárias, são dois elencos bilionários, o Cruzeiro e o Flamengo, né? Duas grandes forças aí do futebol brasileiro, já fizeram confrontos de mata-mata. O Cruzeirense tem muita mesmo, né? Boas lembranças de mata-mata, de Libertadores, Copa do Brasil. Será a quinta vez que teremos duelo entre Cruzeiro e Flamengo no mata-mata nesse século. Em 2003, né, o Cruzeiro conquistou a tríplice coroa. A Copa do Brasil, a final foi contra o Flamengo, né, empate em 1-1 na ida aqui no Rio, 3-0 lá no Mineirão. Alex, grande craque, grande ídolo, jogou muita bola e levou o título para o Cruzeiro. Lá em 2017, Thiago Neves e Arrascaeta, os dois ali, carrascos, né? O Arrascaeta, na época do Cruzeiro, ele era carrasco do Flamengo. E aí, em 2019, ele vem pro Flamengo. É uma coisa assim. O futebol é daqueles, né, caixinhas de surpresa e tal. Em 2018, de novo, Arrascaeta e Thiago Neves, carrascos, na Libertadores da América. Rapaz, em 2013 o Flamengo conseguiu na Copa do Brasil eliminar aquele que seria o campeão brasileiro. Gol do Elias aos 43 minutos, explodindo o novo Maracanã. Então, assim, são muitas lembranças. E mais uma delas. O Flamengo terá um desfalque, né, do Alexandro, né? Alexandro que tá com uma tendinite, foi vetado pelo departamento médico. O Ayrton Lucas será titular de novo. O Ayrton Lucas até jogou bem, né, contra a equipe do Vitória no domingo passado. Vamos ver se ele vai manter essa tônica, né, de domingo hoje, né, contra a equipe do Cruzeiro, porque ele é muito criticado quando ele entra em campo. Ele sempre dá um jeito de errar, sempre dá um jeito ali de ferrar com tudo no lado esquerdo rubro-negro. A principal dúvida é na direita, né, se ele vai manter o Carrascal, ou se ele vai botar o Gonzalo Plata, ou se vai botar o Lucas Paquetá. Mas a tendência é o Jardim botar Rossi no gol, Varela e Ayrton Lucas nas laterais, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga. O Léo Ortiz entrou muito bem no jogo contra o Vitória. Pulgar, Jardim, Arrascaeta no meio, Carrascal, Plata ou Paquetá, na frente Lino e Pedro. Lino tem jogado de falso 10, tem jogado muito bem, tem crescido bastante de produção no comando do Leonardo Jardim. Já o Cruzeiro, por sua vez, cara, o Cruzeiro, ele terá ali um time titular, provavelmente com o Otávio no gol, William, Gabriel Rojas, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Matheus Henrique, Gerson Matheus Pereira, Dixon Arroio, Kaique Kenjo, Wesley e Caio Jorge. Wesley, que é ex-jogador do Corinthians, ex-jogador do Al-Nassr, entrou muito bem na partida passada, né, contra a equipe do Mirassol, né, no primeiro jogo da estreia dele, marcou gol, né, passando por dois jogadores, né,
que estavam em cima dele marcando. E eu acho que é um ponto de atenção as pontas, né? Principalmente o Wesley, né, cara? O Wesley vai ter que ser ali o jogador que a defesa do Flamengo vai ter que ter atenção redobrada. E o trio de meio de campo dos caras são bons, né? Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira. E o Gerson e o Matheus Pereira estão pendurados. Os cartões amarelos nessa fase agora não zeram, né? Então, Gerson, Matheus Henrique, Matheus Pereira e Neise estão pendurados. Os 3 primeiros, se tomar um cartão amarelo, estão fora do jogo seguinte, estão fora do jogo de volta na quarta-feira que vem aqui no Maracanã. E se tomar um cartão, vai ser desfalque tanto. O Cruzeiro vai perder muito da sua qualidade técnica se isso acontecer. E, assim, é um jogo que eu acho que vai ser maneiro, sim. Pode ter certeza. Vai ser uma festa maneira na arquibancada. 2 torcidas fantásticas, 2 torcidas amigas. E, cara, dentro de campo, eu espero alto nível, sem dúvidas nenhuma, das 2 equipes. São 2 equipes bilionárias, 2 elencos bilionários. 2 elencos ali que brigam na parte de cima do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai ter que se impor, vai ter que ir para cima para tentar buscar ali o gol. O Cruzeiro a mesma coisa. Eu acho que o Cruzeiro vai jogar muito ali pelas pontas, assim como jogou no último domingo contra a equipe do Mirassol, buscando muita bola longa, tanto do lado esquerdo como também no lado direito, enquanto que o Flamengo vai manter ali a bola no chão, vai trabalhar o jogo. É um time que mantém muito ali a posse de bola no talo. Claro, pode tentar jogada na ponta? Pode tentar uma jogada na ponta. Pode tentar ali uma jogada no meio também. Que é um time que tem um meio de campo excelente. Mas, assim, o Cruzeiro e o Flamengo vão se abrir. Vão se abrir. Podem ter certeza disso. Mas e você, torcedor? E você, torcedor? O que você espera de Cruzeiro e Flamengo? O que você achou da não renovação no contrato do Memphis Depay com o Corinthians? Decisão acertada ou decisão equivocada? Pode comentar aqui embaixo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos e é isso. Mais tarde tem a narração minha, eu narro o jogo PSG e Aston Villa pela Supercopa da UEFA, 4 da tarde no Mesa Quadrada MG aqui no YouTube. Às 9h30 eu estarei nas reportagens de Cruzeiro e Flamengo na Sintonia Esportiva. E logo depois, tem live pós-jogo aqui no YouTube, tem Iazão na área ao vivo aqui no YouTube, tem Iazão na área gravado lá no Instagram e no TikTok. Então fique com a gente, tamo junto.